Olá, irmãos! Mais uma vez estamos juntos, graças ao nosso bondoso Deus. Hoje eu estarei continuando ainda a mensagem que eu venho trazendo com o tema Vencendo Batalhas. Me perdoe, pois na última pregação eu não disse que eu iria continuar. Mas como os irmãos são bonzinhos, há de me perdoar, não é verdade? Mas hoje estaremos vendo a terceira parte da mensagem Vencendo Batalhas. A terceira e a última parte, pois hoje estaremos concluindo essa mensagem. Se você não assistiu a primeira e a segunda parte, sugiro que assista. Eu estarei colocando nesse vídeo aqui, na descrição do vídeo aqui embaixo, o link da primeira e da segunda parte. A primeira parte estaremos tratando uma fase da batalha que muitas vezes é negligenciado, mas ela é de extrema importância para o sucesso de uma batalha, como havia falado. A segunda parte, vamos estar vendo os propósitos de uma batalha. Por que passamos por tantas batalhas, lutas, dificuldades? Quais são os propósitos de tudo isso? Ali vamos estar vendo na segunda parte. E é só apertar no link e será direcionado para as páginas certinhas, tá bom? Na descrição do vídeo estarei colocando. Hoje vamos estar vendo a terceira parte, que é o confronto propriamente dito. Nosso texto base está sendo no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E eu peço que vá lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu estarei lendo poucos versículos, mas sugiro, como eu havia dito, que leia o capítulo inteiro, pois irá te abençoar grandemente, pois é uma história fantástica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Iremos ler hoje apenas o versículo 42 ao 45. Primeiro livro de Samuel 17, versículo 42 a 45, diz assim a palavra de Deus. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia e a oportunidade que temos de continuar essa mensagem. Peço, Senhor, que abençoe essa pregação, me abençoe ao transmitir e que venha ajudar, fortalecer a vida dos meus irmãos. E toda e qualquer batalha que venhamos enfrentar, Senhor, possamos confiar no Senhor e na força do seu poder. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. O confronto. Quando eu falo confronto, eu quero falar qualquer situação que venhamos enfrentar. Quer seja no casamento, na obra do Senhor ou qualquer outra situação, tá bom? E eu quero começar dizendo que Deus, ele não despreza aquilo que à vista é algo desprezível. Versículo 42 diz assim, e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Golias desprezou o seu adversário, desprezou Davi. Golias não acreditou que Davi iria ser o seu adversário. Não foi apenas Golias que não acreditou em Davi. Vamos ver no versículo 33, volta um pouquinho, que Saul também não acreditou que Davi iria ser o adversário de Golias. Olha o que diz. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Depois Saul permitiu Davi ir ao encontro do filisteu, mas ele de primeiro momento não acreditou. Não foi somente nessa parte também que não acreditaram em Davi, mas antes
quando Deus mandou Samuel ungir Davi como rei, até o seu pai não acreditou que seria Davi. No capítulo 16, aqui no primeiro livro de Samuel, no versículo 6 a 12, diz assim, acompanhe comigo em sua Bíblia. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta um menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Quando Samuel foi ungir o homem que Deus havia escolhido, a primeira pessoa, o primeiro filho de Jessé, que Samuel olha, como ele viu que tinha um bom aspecto, um bom semblante, um bom porte, pensou, é este. E Deus disse, não é este. E a palavra de Deus diz que Deus ele não vê como os homens vê. Deus vê o coração. E fez passar por todos os filhos de Jessé, mas faltou um que estava num campo. Jessé não havia chamado todos, pois não acreditou que Davi seria a pessoa certa. Mas Deus escolheu Davi. Uma pessoa que ninguém estava acreditando que seria o futuro rei, que não estaria acreditando que iria enfrentar o Golias, mas foi ele que Deus escolheu e Deus deu a vitória. Deus, irmãos, não despreza aquilo que à vista é algo desprezível. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus ele não despreza aquilo que à vista para os homens é desprezível. Irmãos, se você, as pessoas em sua volta, não estão acreditando que você é capaz de fazer alguma coisa, que você é capaz de fazer algo para Deus, na obra do nosso Deus, Deus ele não vê como os homens estão vendo. Tem momentos em nossas vidas que até as pessoas mais próximas de nós, que deveriam nos apoiar, nos incentivar, são as pessoas que também não estão acreditando. Tem momentos que estaremos só. Mas Deus não vê como os homens vê. Deus ele não despreza aquilo que parece ser desprezível. Eu e o irmão, Deus ele pode nos usar, irmãos. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor e assim Deus poderá fazer grandes coisas através de nós, como fez na vida de Davi. Uma pessoa que ninguém estava acreditando, mas Deus fez muitas coisas extraordinárias pela mão de Davi e poderá fazer também por meio de nós. Precisamos apenas nos colocar à disposição do nosso Deus. Se coloque na disposição de Deus.
Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está a nosso favor, se Deus está nos abençoando, irmãos, quem será contra nós? Vamos confiar em nosso Deus e ir em frente, enfrentando qualquer dificuldade, qualquer batalha. Vamos enfrentar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus estava com Davi. E Deus promete estar conosco também. Confie no nosso Deus. E seja um instrumento nas mãos do nosso Deus, nas mãos do nosso Redentor. Outra coisa também, a vitória, irmãos, de qualquer batalha que venhamos enfrentar, não está na nossa capacidade, não está no nosso nome. A vitória está no nome do Senhor dos Exércitos. Foi o que Davi disse. Veja comigo no capítulo 17, no versículo 45 que lemos. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não foi na sua própria capacidade, mas foi no nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, a nossa vitória está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória, irmãos, se concentra no Senhor Jesus Cristo. A vitória, irmãos, em qualquer situação. A vitória sobre as pessoas que nos querem mal está no nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista diz no Salmo 44, versículos 5 a 6, aquelas pessoas que queriam mal ao salmista, ele fala o seguinte: por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará. O salmista estava confiando a sua batalha contra os homens no nome do nosso Deus. Precisamos também confiar no nome do Senhor para enfrentarmos as pessoas aqui na terra que têm nos afrontado, que têm nos dificultado no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Confie no Senhor para enfrentar essas pessoas. A vitória sobre diversas aflições também se encontra no nome do Senhor dos Exércitos. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 37 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos derrotará? É a tristeza? É a depressão? É alguma enfermidade? Como o texto diz, em todas essas coisas, irmãos, que venhamos enfrentar, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A vitória está no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória também dos prazeres que o mundo nos oferece está no nome do Senhor dos Exércitos. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Temos a vitória, irmãos, nas tentações, nos prazeres que o mundo nos traz no Senhor Jesus Cristo, no Senhor dos Exércitos. Irmãos, Cristo já nos garantiu toda e qualquer vitória. João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo já nos garantiu, irmãos, a vitória. Toda e qualquer vitória. Estamos garantidos, irmãos, porque Cristo venceu. Cristo nos trouxe a vitória. A vitória no nome do Senhor dos Exércitos. Vou repetir Romanos 8,37 que falei. Mas em todas essas coisas, qualquer coisa, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Temos uma vitória completa. Cristo venceu tudo por nós. A vitória está no Senhor dos Exércitos. Confie nesse Senhor, no Senhor dos Exércitos. Já temos a vitória. Mas, irmãos, mesmo tendo a vitória já garantida pelo Senhor dos Exércitos, Deus quer que sejamos corajosos, confiando no seu poder para enfrentar qualquer situação. Então devemos enfrentar a luta, a batalha. Versículo 48 diz assim, no nosso texto: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi, ele vai para a batalha, ele vai para o confronto com seu adversário, com Golias, confiando na vitória certa no Senhor dos Exércitos. Davi, irmãos, teve coragem e precisamos ter coragem também para enfrentarmos as nossas batalhas. Deus nos garantiu a vitória, mas precisamos enfrentar as nossas batalhas. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O texto diz: aos covardes. Em outras traduções, os medrosos são aqueles que não confiaram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. São chamados de covardes, de medrosos. Se confiamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, precisamos também ser corajosos em qualquer outra situação. Precisamos ser corajosos em Cristo Jesus, que nos deu a vitória. E diante de uma dificuldade, em uma situação, em quem temos confiado? Em quem temos confiado? O exército dos filisteus estavam confiando em Golias. E olha o que aconteceu quando eles viram Golias morto, depois que Davi o matou. Versículo 51 diz assim: Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-o da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Depois que viram o seu herói, que era Golias, morto, eles fugiram. Em quem estamos confiando? Qual está sendo o nosso herói? Irmão, se o nosso herói é o Senhor Jesus Cristo, não iremos precisar fugir de nenhuma situação, de nenhuma batalha, de nenhuma luta. Porque Jesus, ele não perde nenhuma causa. Jesus é o Senhor dos exércitos e sempre tem a vitória. Precisamos agora ser corajosos em Cristo Jesus para enfrentarmos qualquer e toda situação. Então, uma das coisas é ser corajoso. Mas eu quero falar uma coisa que traz a derrota em uma batalha, em um confronto, que é o orgulho. Golias teve orgulho e ele se gloriou na sua força, menosprezando seu adversário, e isso lhe trouxe danos. Veja comigo o coração de Golias como estava cheio de orgulho. Versículo 42 ao 44. Já lemos, mas vamos reler. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto.
Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas dos campos. Golias encheu-os de orgulho, porque ele era valente, ele era forte, e ele viu Davi uma pessoa pequena, fraca, e ele não acreditou. O coração de Golias estava cheio de orgulho. Irmãos, devemos ter cuidado com o orgulho. O orgulho, irmãos, precede a ruína. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Precisamos, irmãos, ter cuidado. Cuidado em achar que somos bons o suficiente. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço a beneficência, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agradam, diz o Senhor. Não devemos, irmãos, confiar em nós mesmos. Devemos confiar no Senhor e na força do seu poder. Devemos confiar em Jesus Cristo. Confie em Jesus Cristo. Não deixe o orgulho dominar o seu coração. Não deixe você pensar que é bom o suficiente. Confie no nosso Senhor Jesus Cristo, em quem temos a vitória. E também, irmãos, não precisamos usar os meios que o mundo usa para enfrentarmos as batalhas, as lutas, os confrontos. No versículo 43, Golias disse o seguinte: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Golias olhou para Davi e viu que Davi não estava usando os meios que qualquer pessoa usaria, que é espada, lança, escudo. Davi foi como o armamento adequado para ele. Com o seu pedaço de pau ali que ele cuidava das ovelhas, com a sua funda com pedras. Davi não usou os meios que era comum as pessoas usarem. Assim, irmãos, também somos nós, não precisamos usar as coisas, os meios que o mundo usa. Se o mundo, irmãos, usa em uma discussão, em uma batalha de um casal por meio da gritaria, da ofensa, da ameaças, não precisamos agir dessa forma. Podemos fazer diferente, podemos resolver os nossos conflitos, as nossas lutas diferente, por meio da oração, abençoando, ajudando, e não da forma tradicional que o mundo geralmente usa em meio de uma batalha, em um confronto. Como eu disse na outra parte da pregação, devemos usar os armamentos certos, providenciados por Deus, e não as coisas que o mundo traz. Irmãos, nas suas batalhas, nas nossas batalhas, lutas, que venhamos guerrear no nosso Senhor Jesus Cristo, confiando em Jesus Cristo, na força do seu poder, não em nós mesmos. Possamos usar os meios corretos por Deus, não as coisas que são normais para o mundo. Que Deus abençoe os irmãos, que as lutas que os irmãos venham enfrentar venha ser para a glória do nosso Deus, confiando no Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe os irmãos e ajude e possamos ir juntos confiando no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e um forte abraço. Até a próxima.